Agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer estar com vocês e falar de um tema que para mim é muito importante e um tema que eu acho que ajuda tantas pessoas. Eu agradeço o convite mais uma vez. Como é que a questão da espiritualidade ela pode ajudar o indivíduo no enfrentamento daqueles desafios, sejam os mais simples, como por exemplo uma mudança de hábito que se faça necessária, passando por situações mais complexas? Como é que a espiritualidade pode ajudar as pessoas nesse contexto? Bem, é importante a gente, às vezes, abordar um tema que talvez as pessoas possam confundir. A espiritualidade e a religiosidade. Elas se complementam, mas são, digamos, construtos diferentes em quais aspectos? A religiosidade, ela é uma maneira que as pessoas utilizam através de rituais, de crenças, de frequências religiosas, por exemplo, ou a forma como eu me conduzo é um acesso à espiritualidade. E essa espiritualidade é uma transcendência, é a ideia de que eu estou aqui, eu faço parte de um universo, eu faço parte de um todo. Então, dentro disso, desses construtos, a gente pode falar tanto da religiosidade quanto da espiritualidade. É muito importante que a gente perceba que mas estudos muito bem conceituados, com pesquisas robustas, que dizem que quem tem maior religiosidade e espiritualidade, elas conseguem lidar melhor com os problemas da vida. O que quer dizer isso? Existem vários mecanismos que a gente pode conversar um pouquinho depois, mas que há essa associação. Então, quanto mais religioso e espiritual uma pessoa, maior a capacidade de lidar com problemas, menor mortalidade, menor uso de álcool e drogas, menor depressão. Então, a gente fala que é inverso, quer dizer, quanto maior uma, menor outra, e também, às vezes, aspectos positivos da vida, como maior religiosidade e espiritualidade, a maior felicidade. E aí, frente a tudo isso que nós estamos passando nesses últimos anos, tudo isso vai minando e nos deixando com menos otimismo, menos esperançosos, mais desgastados, mais estressados. E aí, onde que entra a religiosidade e a espiritualidade? Por quê? Quando as pessoas têm frequência religiosa, principalmente a frequência ao local religioso, por que isso é importante? Algumas pesquisas respondem porque pode ser o seguinte: eu estou passando com problemas, eu vou em algum local onde outras pessoas estejam passando pelo mesmo tipo de problema, e às vezes, pela modelação, eu vejo que a pessoa pensa de uma forma, age de algum jeito, que aquilo ali pode ser benéfico para mim. Então, é um modelo. E, por exemplo, é comum, que é menos habitual, que pessoas que são religiosas e espiritualizadas, elas tenham menos uso e abuso de drogas, menos uso de álcool. Então, quem tem esse tipo de dificuldade, que vai num lugar desse, vai ser amparado e não fomentado, não incentivado a beber nem a usar. É o contrário. E isso faz com que tenha uma melhor saúde física e mental. Outra coisa, quando a gente, quando está com algum problema, eu não sei se vocês já viram, quem tem criança, quando a criança acorda com medo de noite, né? Quem que ela vai procurar? Ela vai procurar para medo. O que resolve? Para medo não adianta conversar, não adianta falar, é o afago, é o afeto, é o estar perto, é o estar próximo, é o pedir ajuda. Então, ter esse amparo é algo que deixa as pessoas com um senso de coerência mais forte, deixa as pessoas mais fortalecidas. Então, se eu não tenho um recurso interno para lidar, então, assim, se para mim está muito difícil lidar com esse problema, eu tenho a quem recorrer. Então, eu acreditando que há algo transcendente além de mim e tendo fé que isso vai me fortalecer, eu tenho a quem recorrer. E esse amparo seguro que Deus dá, e aí fica a fé, né, que a pessoa tem, nós não estamos falando aqui necessariamente de alguma religião específica, eu tenho a quem procurar, isso me deixa fortalecido. E a partir do momento que eu tenho um amparo, eu consigo ter mais força para lutar contra uma doença, para fazer coisas que eu preciso para melhorar, para ter coragem de seguir em frente. Então, são nesses aspectos. A espiritualidade nos ajuda a manter um pouco mais de equilíbrio também nessas revoluções tecnológicas, midiáticas e tudo isso que a gente enfrenta no mundo, né?
Sabe por quê? Uma coisa que a espiritualidade ajuda muito, e que a religiosidade também, você vai buscando sentido para a sua vida. Você deixa de ficar só no raso. Então, você começa a transcender de você, né? Porque por isso que a gente fala da transcendência, de uma virtude humana onde a gente transcende de nós mesmos e passamos a cuidar do outro, cuidar da humanidade mesmo em si. Então, o meu problema é o problema do outro. Então, o meu cuidado com o planeta Terra é porque o planeta Terra me pertence ao outro também. Então, esse significado de vida é algo muito importante que faz com que aquiete os nossos corações frente, às vezes, esse tumulto, esse monte de coisa que a vida nos pede, a própria existência humana com relação aos valores de conseguir ou dinheiro, ou trabalho, ou essas pressões todas, aquieta. Aquieta por quê? Porque o meu significado de vida vai além disso, e isso traz uma paz, ao invés do incômodo todo, quando isso não o tem. Doutora Janaína, grande parte da população brasileira, ela se considera religiosa. No entanto, algo interessante quanto à religiosidade e à espiritualidade é que cada um vive esses sentimentos, essa vivência de uma maneira muito única, muito particular. Quais são os fatores individuais que nós podemos considerar que impactam em como a espiritualidade ajuda os indivíduos? A gente pode dividir a religiosidade em alguns quesitos, né? Então, tem a religiosidade organizacional, que é essa onde eu vou ao culto, ou eu vou à missa, ou eu vou à igreja, onde eu vou em algum local e que tem as regras, os rituais, alguns têm que ajoelhar, outros rezar, cada um de alguma forma. Essa é a organizacional. Tem a religiosidade privada, é aquela onde eu rezo na minha própria casa, onde eu rezo no meu dia a dia, onde eu tenho os meus rituais próprios. E tem a religiosidade intrínseca, é aquela onde eu vivo a religiosidade no meu dia a dia. Eu vivo a experiência, é onde ele é mais próximo dessa ideia de espiritualidade e transcendência. Então, por exemplo, a organizacional, ela ajuda, mas ela pode servir como um suporte social, como se a pessoa fosse, às vezes, a um grupo de estudo, ela tem contato com outras pessoas, pode ser por isso também. Mas o que realmente, por exemplo, até na pesquisa que eu fiz sobre religiosidade e felicidade, a religiosidade intrínseca é aquela onde eu vivo religiosidade no meu dia a dia, onde os preceitos da minha religião, eu faço ela comigo e com o outro. Nesse aspecto de vivência, ela é a que está mais impactada junto com a felicidade. Aí eu volto a falar na pergunta anterior, sobre o significado de vida. Então, essa variação que você passou de forma particular, ela vai muito do significado próprio, que cada um tem a sua própria vida. E aí ela vai impactar de maneira diferente frente a isso, assim, o quanto mais espiritualizado eu sou, o quanto mais próximo do que seria o divino. E aí entram questões muito pessoais, questões de vida, e claro que isso tem a ver com caráter, tem a ver com as virtudes. Aí a gente entra em outros caminhos que talvez fosse muito interessante a gente falar também sobre as virtudes, né, dentro do temperamento humano. Nas consultas médicas, como é que podem ser feitas as abordagens utilizando a espiritualidade do paciente? Como é que os profissionais de saúde podem abordar? Quais são os possíveis caminhos dessa valorização desse sentimento do indivíduo? A gente está até lançando agora uma pós-graduação em espiritualidade, a integração da espiritualidade na prática clínica para o profissional de saúde. Primeiro a gente teve que provar que isso era importante, então isso já está mais do que provado, digamos assim, dentro de pesquisas científicas de caráter robusto e de propriedade. E agora nós estamos fazendo esse treinamento dos profissionais. Por quê? Dentro das pesquisas, ele impacta com menor mortalidade. Tem uma pesquisa que foi acompanhada por mais de 14 anos, com mais de 80 mil pessoas nesse segmento longitudinal, em que impactou 6 vezes menos a mortalidade por suicídio. As pessoas que têm uma frequência religiosa e que estão mais religiosas ou espiritualizadas, elas têm muito maior otimismo, muito mais fé. Então, por exemplo, numa abordagem médica da saúde física ou da saúde mental, onde o profissional da saúde pergunta, indaga,
como que a religiosidade impacta ou a espiritualidade impacta na vida daquele paciente, como que ele pode utilizar. Você imagina um paciente que tenha muita fé e acha que Deus vai ajudar, e aí se você, como profissional, digamos assim, olha, incentivo isso vai te ajudar mesmo, vai trabalhando a fé, mais esperança o indivíduo vai tendo e mais condutas positivas a respeito do próprio tratamento ele vai ter. E ele se sente muito, tem pesquisas que falam muito disso, que como que melhora o relacionamento entre o paciente e o profissional de saúde quando ele aborda esse tema, porque ele se sente acolhido, ele se sente querido, ele deixa de ser uma doença e passa a ser uma pessoa. Nisso ele começa a confiar mais no próprio médico ou no enfermeiro, quem estiver atendendo, e com isso ele se empenha mais no tratamento. Então é uma gama tão gigante de benefícios que pode abordar, que é importantíssimo que o profissional da saúde aborde e saiba como abordar. E nós temos diversas diretrizes que já foram estipuladas e trabalhadas dentro dessa conduta mesmo, até dentro dos protocolos de graduação e de pós-graduação que nós estamos fazendo, nessa orientação. Como ensinar, por exemplo, eu sou um profissional da saúde, eu sou um médico, mas eu não sei abordar e eu gostaria de saber. Então, esse trabalho é muito mais só do que humanizado, mas a ideia de você dar atenção para uma coisa que é muito importante para o paciente e que pode ajudá-lo a ter uma melhora. É importante no tratamento de qualquer tipo de doença, seja ela um acompanhamento mais simples, clínico, mais algo até mais sério, mais grave, que haja essa troca mais direta, essa conexão, a criação dessa conexão entre o paciente e o médico, doutor? Isso é importantíssimo, é fundamental. Por exemplo, eu posso falar na minha prática como psicóloga clínica, eu sempre abordo, né, não só por ser estudiosa, mas por achar que isso é muito importante, eu sempre abordo qual que é o impacto da religião, de Deus na vida dessa pessoa, se ela frequenta ou não frequenta. Então, por exemplo, se um paciente chega para mim e fala, olha, para mim isso é muito importante, eu tenho muita fé, Deus é muito importante na minha vida, eu sempre vou, por exemplo, à missa ou ao culto, alguma coisa assim. Como que eu posso utilizar isso para o paciente? Eu não vou falar com ele que ele tem que ir para uma religião que seja a minha ou outra religião, não é disso. Mas eu pego a fé dele, o que ele acredita, e, por exemplo, se o paciente tem uma crise de ansiedade, nesse momento, ao invés de ele ficar com falta de ar e sair para tomar remédio ou alguma coisa, o que ele pode fazer? Uma das coisas que a gente orienta é respirar fundo, fazer relaxamento. Então, se o paciente acredita que Deus vai ajudar, e o fato dele parar, dele fazer uma oração, dele respirar fundo, o próprio pico da ansiedade, da crise de ansiedade, já vai abaixar. E se ainda for ajudado com a fé que ele tem, eu estou com um processo de trabalho, uma técnica maravilhosa. Então, eu vou usar a crença dele para ele. É isso. É esse trabalho, assim, porque às vezes os profissionais, eles têm não vou falar disso não, porque religião e política não se discute. Não é isso. Não é questão de discutir. Você não vai querer mudar alguém da religião que ele acredita, da fé dele. Não é isso. Você vai utilizar aquela ideia que a gente chama de coping religioso positivo. E também tem o fato que às vezes a religião ou alguma coisa pode atrapalhar a melhora do paciente. Por exemplo, que é o coping religioso negativo. Deus me abandonou, eu rezo tanto, e como é que Deus me mandou essa doença? Eu sou uma pessoa tão boa, por que Deus fez isso comigo? Então, isso tudo, a gente vai trabalhar dentro do aspecto, dentro da saúde, por exemplo, numa terapia, ou, por exemplo, no hospital. Deus já me abandonou mesmo, não vou tomar esse remédio. Então, como abordar? Tudo isso é ensinado dentro desses protocolos, e são fundamentais. Eu gostaria que a senhora falasse, como uma estudiosa, uma pesquisadora, qual a importância dessa mudança da visão da abordagem do ser humano, é claro, vendo toda uma parte técnica, médica, clínica, orgânica que precisa ser vista, mas também tendo esse olhar um pouco mais sensível para aspectos da espiritualidade ou mesmo da religiosidade do paciente no tratamento das mais diversas doenças. Durante muito tempo, as pessoas que eram mais religiosas ou espiritualizadas eram tidas às vezes como mais frágeis ou menos capazes. Isso tem mudado, porque a única certeza que todo mundo tem é da morte. Então, isso as pessoas às vezes evitam pensar por conta de ser algo incômodo. E os estudos têm trazido que esse assunto tem que ser falado. Então, tem vários estudos que falam assim, vamos falar sobre a morte, sobre o morrer, isso como um processo de vida.
E quem tem a sua fé, quem tem as suas crenças, sabe que a gente está aqui por uma passagem. E isso faz com que acalente o coração, isso faz com que a gente consiga ter uma conexão com os outros, que a gente saiamos de nós mesmos, passamos a fazer parte de um todo. Então, o porquê que é importante estudar? Porque isso faz parte da nossa vida. Não tem uma pessoa que nunca não tenha pensado sobre isso. Eu posso até não ter crença, mas será que eu posso não acreditar em Deus? Pode ser uma opção, a pessoa não crer. Mas em que ela acredita? Qual que é a espiritualidade dela? Aí eu volto a falar sobre o sentido de vida. Então, essa importância da ciência estudar algo que faz parte do nosso dia a dia é algo que já veio para realmente acontecer. Então, sobre dinheiro, sobre política, sobre minha opção sexual, são temas que as pessoas falam, mas que não tem problema em perguntar. Agora, sobre Deus e religião é como se fosse um assunto que não se tocava. E aí, o que a gente está fazendo é realmente mostrar que isso faz parte do nosso dia a dia, e se não faz, tem algum problema, né? Isso tem que ser falado, tem que ser resolvido, tem que ser pelo menos clareado dentro do nosso coração. O que a senhora pode relatar para a gente da sua vivência no tratamento direto com os pacientes, levando-se em consideração essa abordagem da espiritualidade? Por exemplo, já tive casos diversos, às vezes, de paciente com transtorno obsessivo compulsivo, que fica pensando que se falar alguma coisa Deus vai castigar. Às vezes acontece com o paciente que tem toque, às vezes ele tem umas imagens que a gente chama de imagens invasivas e intrusivas, que ele pensa coisas ruins e aquilo invade, e aí às vezes tem que rezar por cima, ou então se eu pensei Deus vai me castigar porque eu pensei nisso e tal. Como que a gente aborda? Sempre abordando dentro da visão do paciente, tá, gente? Eu sempre repito isso para não ficar parecendo... a gente tem um respeito muito grande. Então, nós, profissionais da saúde, somos treinados. A minha religiosidade não tem que influenciar na do paciente. E aí, por exemplo, o que eu fiz com uma das várias pacientes que eu já tive disso? Eu pergunto assim, o seu Deus, né, quem você acredita, é um Deus de amor ou ele é um Deus que é ruim? Ela fala, não, é um Deus de amor, por exemplo. Eu acredito que Deus seja, para mim, uma coisa boa. Então, como que você tem um pensamento desse e vai vir uma punição em cima disso? Isso que você está tendo é uma doença, um pensamento invasivo que poderiam ser vários outros. E você só tem esse, te incomoda porque a religião para você ele é uma coisa muito importante, muito cara. Então, ninguém vai ter um pensamento intrusivo de limpeza se eu não me incomodo com sujeira. Eu não vou ter um pensamento intrusivo de doença se eu não me importo se eu vou ter ou não vou ter doença. Então, eu não vou ter um pensamento intrusivo com relação à religiosidade, que eu estou sendo xingando Deus, alguma coisa, se o Deus não é muito importante para mim. E aí eu vou trabalhando sempre a ideia da importância que Deus dá e o quanto aquilo ali pode afagar. E aí a pessoa consegue dissociar o que é a doença do que é realmente a religiosidade e a espiritualidade, algo importante para ela. Então, por diversas vezes, às vezes você trabalha com um paciente que fala assim, mas eu só procurei Deus porque eu passei por um aperto, porque antes eu não estava pensando nisso. Aí eu uso, às vezes, se a pessoa acredita, eu uso as palavras da Bíblia. Eu utilizo, olha, você acredita em Jesus? Então, acredita. Aí eu falo, por exemplo, uma passagem do filho pródigo. Então, sempre eu vou utilizando as crenças do próprio paciente e falo, olha, segue as palavras de Deus. O que Jesus fala sobre a raiva? Até Jesus pensou, oh, Deus, por que me abandonaste? E aí você vai utilizando isso dentro da terapia. Mais uma vez, vou falar, porque aquilo é importante para o paciente. Agora, se o paciente não acredita em nada disso, aquilo ali você vai falar não tem menor consistência na vida dele, não cabe a nós, profissionais, ficarmos falando porque não vai ter nenhum impacto. Doutora, o fator da crença ou da descrença dos profissionais de saúde, como é que ela deve ser trabalhada para lidar justamente com esses aspectos? Porque, como a senhora dizia, a senhora pode encontrar um paciente extremamente religioso no consultório médico, como pode encontrar alguém que não professe crença alguma ou que não acredite em qualquer coisa, a não ser o que é tangível no dia a dia. A primeira coisa, a gente trabalha em si no respeito à religiosidade do paciente. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Então, a gente pergunta a crença dele. Não pode misturar a nossa.
Essa é a primeira coisa, a gente tem que respeitar a crença do paciente. Eu lembro de uma paciente que tinha muito essa crença de que Deus ia castigar qualquer pensamento que ela tivesse, tudo que ela fizesse, e eu percebi que não adiantava eu falar, porque eu era psicóloga dela, então não fazia muita diferença. Então eu procurei o líder religioso, que ela tinha ela acompanhava o líder, ela acreditava nas coisas dele, e ele sim, ela acreditava que tinha propriedade em explicar isso para ela. Então, eu, como profissional, fui treinada a procurar o líder religioso. Ela marcou uma reunião com esse líder religioso e fez todas essas perguntas para ele. A partir do momento que ele explicou a respeito disso, de Deus punição, o que era isso, ela entendeu e assim ela voltou para a terapia aceitando muito melhor e tirando todos esses pensamentos. Então, a gente é treinado nesses aspectos, assim, de procurar líderes religiosos, de buscar qual que é a melhor forma. Eu já estudei outras religiões que não eram as minhas para poder entender o que o paciente estava dizendo e conseguir trabalhar dentro da visão dele, sempre em prol de que Deus é um Deus de amor, né? Geralmente é sempre isso que é a base de tudo, né? A espiritualidade, de uma maneira geral, e de que a gente está aqui por um bem comum. Então, partindo desse pressuposto, os profissionais são treinados em buscar qual que seria a melhor opção no tratamento daquele paciente. Doutora Janaína, no início da nossa conversa, a senhora falava sobre o aspecto das virtudes humanas, que seria interessante nós abordarmos. O que nós podemos tratar nessa questão das virtudes humanas dentro desse contexto de espiritualidade? Então, às vezes a gente, falando sobre as várias religiões existentes no mundo de uma maneira geral, foi feita uma pesquisa com mais de 2.000 leituras e artigos a respeito das religiões de uma maneira geral, e chegaram-se a 6 aspectos, né, que são muito importantes, que eles falam, todos têm a mesma base, seja Buda, Mao Tse Tung, Jesus Cristo, tudo que a gente pode falar das virtudes humanas, da coisa do bem, eles chegaram a essas mesmas. Então, a gente falar sobre perseverança, sobre transcendência, né, o porquê que eu estou aqui, sobre o perdão, falar sobre a ideia do amor ao próximo, da justiça, da temperança. Então, todos esses aspectos, independente se a pessoa tem religião ou não, mas se ela tiver algumas virtudes que levam ao aumento do caráter, né, a ideia de que a outra pessoa também é importante como eu sou, isso faz com que as relações interpessoais sejam muito mais, digamos, mais fluidas e mais bem contextualizadas e trabalham de uma forma muito melhor. Então, a religião, ela fomenta, a maioria, né, gente, a grande maioria das religiões, elas fomentam as virtudes humanas, o bem ao próximo, cuida do outro como cuidaria de você mesmo, você e o outro é seu irmão. Então, tudo isso leva o quê? Leva a valores de vidas que são as virtudes. Doutora Janaína, nós estamos nos aproximando do final da nossa conversa aqui na Boa Vontade TV, mas não gostaria de encerrar esse diálogo, esse bate-papo, sem antes falar do trabalho que é feito pelo NUPS na Universidade Federal de Juiz de Fora. O que a senhora pode falar para a gente dos estudos que são desenvolvidos, o que tem sido analisado, visto os resultados, principalmente, que têm sido observados aí nessa pesquisa de campo que vocês também fazem? O NUPS, ele tem a direção do Alexander, e que vem fazendo um trabalho lindo nesses últimos 15 anos. Já estudamos felicidade e religiosidade, atualmente tem os estudos de EQM, que são as experiências de quase morte, que é algo muito interessante. Além disso, desses trabalhos onde avalia, né, os construtos de que impacta, também são feitos estudos voltados para a ideia de estatística, de procurar inventários onde você pode fazer testes e saber quais são as perguntas adequadas. E é um trabalho que é feito aqui em Juiz de Fora, mas no Brasil inteiro e no mundo inteiro, onde vários congressos participam. Então, é algo que está cada vez mais, como já disse, já foi comprovado que é importante. Agora a gente está pesquisando como que é, por que isso acontece, quais são as explicações. Então é um trabalho muito bonito que tem um longo caminho pela frente.